Bom, a história de Olímpia começa a ser escrita no século XIX, mais precisamente no ano de 1859, com a colonização de povos vindos de Minas Gerais. O primeiro deles, Antônio Joaquim dos Santos, que chega em Olímpia com mais 60 escravos. E nessa chegada eles se deparam com uma terra totalmente despovoada. Isso porque os índios que aqui habitavam, os guaranis, eles migram para outra região do estado de São Paulo devido a uma grande seca, seguida de muitos incêndios. Bom, meu nome é Pedro Henrique de Andrade, nascido aqui em Olímpia. Sou um artista olimpiense, apesar de não viver da arte, o meu ganha-pão vem do comércio local. E hoje estou aqui para contar um pouco sobre a história de Olímpia. Claro que não sou nenhum historiador, nenhum pesquisador, acredito até me coloco como um curioso em respeito à cidade de Olímpia. Bom, interessante dizer que o Antônio Joaquim dos Santos foi quem batizou essas terras de Sertão dos Olhos d'Água. Isso porque deve-se ao grande número de nascentes aqui encontrada. Seguindo nessa história, entra uma figura muito importante a ser citada para melhor entendermos, que é Joaquim Miguel dos Santos, que vem a doar suas terras para compor o que futuramente vai se tornar patrimônio de São João Batista dos Olhos d'Água. Então, para que fosse feita uma planificação dessas terras, elaborado um plano urbano para a cidade, é que entra nessa história o engenheiro de origem escocesa Robert John Reid, que vem a escrever o primeiro projeto urbanístico da cidade. Em seguida, após o distrito criado, ele vai até o Dr. Antônio Olímpio, que é o seu compadre, isso porque o Dr. Antônio Olímpio vem a convidar o engenheiro John Reid a batizar a sua filha Maria Olímpia. E John Reid oferece, dá essa ideia a Dr. Antônio Olímpio de colocar o nome daquele distrito de Vila Olímpia em homenagem a Maria Olímpia. Bom, o início da existência da cidade de Olímpia, em 1903, foi bastante difícil, bastante caótico para aqueles poucos moradores que aqui existiam. Isso porque a cidade mais importante da nossa região era Jaboticabal, porque era a única que conseguia abastecer as necessidades daqueles moradores, os primeiros moradores da cidade de Olímpia. Então, para isso, era necessário que aqueles olimpienses percorressem um grande caminho até chegar em Jaboticabal. E é interessante falar, até curioso, que essa viagem ela durava em torno de 3 dias. Então, para que os olimpienses conseguissem os seus bens, que aqui não eram produzidos, eles precisavam viajar em torno de 3 dias em lombos de cavalos, de animais. A economia da cidade vai dar uma guinada em 1910, quando o governo do estado libera o plantio de café, o que até então era proibido para que não houvesse uma superprodução de café. Então, Olímpia passa a ter o seu território autorizado para o plantio de café e, com isso, abre-se a penúltima fronteira do sertão paulista. Em 1914, acontece um fator muito importante para alavancar ainda mais a economia da cidade, que é a chegada da linha férrea, o grande diferencial na época das pequenas cidades no interior do país. Então, em 1914, a estrada de ferro São Paulo-Goiás desembarca em Olímpia, com o que faz que alavanque ainda mais a economia, o progresso da cidade. Em 1915, chega à cidade o cafeicultor que se tornaria mundialmente conhecido, que é o italiano Jeremias Lunardelli, que por intermédio de um convite de outros cafeicultores daqui da região, ele sai de Sertãozinho, onde vivia com sua família, ao chegar no Brasil, e vem conhecer as terras olimpienses. E chegando aqui, ele se apaixona pelo lugar e logo de cara já adquire a sua primeira propriedade, que foi a fazenda Pau d'Alho. Em seguida, a Fazenda Gema, com cerca de 480 mil pés de café e 70 casas para aquelas famílias de colonos. Após a sua chegada em 1918, toda a plantação de café passa por uma geada que devasta toda a safra. Com isso, não só ele, mas como também outros produtores vão à falência, começam a vender as suas propriedades e Jeremias Lunardelli, um visionário que só, ele dribla todo esse sistema, comprando outras propriedades, deixando de lado a produção do café, acreditando que já naquele ano houvesse tido um declínio da produção de café
no ano seguinte a safra seria muito melhor e compensaria todo o seu investimento. Como eu disse, Jeremias Lunardelli, inteligentíssimo, autodidata, nunca frequentou escolas e mais tarde veio a se tornar presidente da Câmara Municipal de Olímpia. Também foi prefeito da cidade de Olímpia e o título mais famoso dele, que foi o rei do café no Brasil, com cerca de 18 milhões de pés de café. Em 1962, Jeremias vem a falecer aos 77 anos, né? E nós, olimpienses, devemos eterna gratidão pelos seus feitos, afinal hoje se temos a Santa Casa em Olímpia, deve-se a uma grande parte à determinação, ao empenho que Jeremias teve para com a construção do prédio e também com o funcionamento da Santa Casa de Misericórdia de Olímpia. Após 14 anos do primeiro plantio de café, Olímpia já era a maior produtora de café do estado de São Paulo e, consequentemente, também do Brasil. Com a grande movimentação econômica do café, Olímpia passa a ser a quarta cidade em maior movimentação bancária do estado de São Paulo. Como nem tudo são flores, infelizmente, Olímpia vem a sofrer com a crise econômica de 1929, Naquele ano ocorre a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, o que vem a afetar diretamente a produção de café no Brasil. Como em Olímpia não foi diferente, naquele ano os cafeicultores aqui da região se reuniram no antigo Cine Teatro Olímpia para discutir e naquela vez foi até pautado a redução do salário das famílias de colonos. E nesse meio tempo entra a figura do ilustríssimo doutor, advogado, doutor Ari Fialho, que vem a defender a posição dos colonos. E com a sua eloquência, ele convence os cafeicultores de não reduzir o salário daquelas famílias. Uma passagem importante na história de Olímpia foi que, após o fim da Revolução de 32, os que aqui presidiam a cidade fugiram com medo, e simplesmente deixaram a cidade ao léu, abandonada. E com isso, na época é montado um comício, onde se forma uma comissão provisória para comandar os destinos da cidade, até que o governo federal nomeasse o interventor para comandar a cidade de Olímpia. Em 1942, o Brasil declara guerra contra a Alemanha e começa então a se formar as tropas que iriam para a Europa combater os nazistas. E em Olímpia, 20 olimpienses integram a Força Expedicionária Brasileira. E naquela época houve-se uma grande comoção na antiga estação ferroviária, aqui onde estamos, dos olimpienses vindo saudar aqueles pracinhas que iriam partir posteriormente, em 1944, para a Segunda Guerra Mundial. Importante dizer que nenhum desses 20 olimpienses tombaram, morreram em combate. Bom, chegando agora aos anos 50, eu começo a narrar uma história que caminha junto com a história de Olímpia, que é a história do Festival de Folclore. Afinal, hoje somos intitulados Capital Nacional do Folclore. E esse título deve-se a um olimpiense que lá atrás, um olimpiense muito apaixonado por tudo que fazia, muito dedicado a tudo aquilo que fazia, que foi o professor José Santana, que lá nos meados dos anos 50 se dedicou aos estudos do folclore brasileiro, junto aos seus alunos, aos seus colegas de trabalho, e em 1965 saiu pelas ruas olimpienses e realizou o primeiro festival do folclore de Olímpia. E no ano seguinte, o segundo e o terceiro e o quarto. É muito importante dizer que essa festividade, esse evento, ele atinge pessoas de norte a sul do país. E durante as festividades passam por lá mais de 130 mil pessoas. Festividade esta que tem como sede a Praça de Atividades Folclóricas Professor José Santana, o nosso mais conhecido recinto do folclore, mas que muito antes parte da Praça da Matriz, para depois o ginásio de esporte, até chegar no seu local atual, o recinto do folclore. Ainda nos anos 50, Olímpia recebe uma grande notícia. A Petrobras, que havia sido recém-criada pelo governo de Getúlio Vargas, começa um projeto de prospecção de poços de petróleo. Então, em 1958, a Petrobras vem até Olímpia e começa a perfuração de poços. Para isso, ela contrata uma empresa americana, levanta-se uma torre de 60 metros de altura, então começa a perfuração. 1.800 metros depois, a empresa decide lacrar esse poço, já que não encontra sequer indícios de petróleo naquele lugar, a não ser a água quente,
que vem a dar origem ao clube Dr. Antônio Augusto Reis Neves, hoje mundialmente conhecido, Termas dos Laranjais. E Olímpia, que tinha uma economia agrária até então, passa a integrar também a sua história o turismo. Hoje somos conhecidos como Terra das Águas Quentes, intitulados como Estância Turística. Bom, agora se você me permite, eu gostaria de declamar aqui um poema que fiz em homenagem a essa cidade, a minha cidade que eu tanto amo. Aqui nasci, aqui conquistei os meus poucos ideais, né? E sou muito feliz. Vens crescendo aos pouquinhos. Hoje pude reparar, caminhando em suas ruas de beleza, suas linhas bem traçadas que me trazem a certeza de que estás ainda mais. Seu passado envelhecido, contrastando com o mais novo, não passas despercebido pelos olhos de teu povo de que estás ainda mais. Sinto a água calorosa que brota de tua terra, teus barulhos de festejo me fazendo relembrar de que estás ainda mais cheia de esperança, de valores e lembranças. Mais um ano comemora, mais um dia em que desperta, mais uma luta vencida, uma Olímpia mais completa. Parabéns, Olímpia, pelos seus 119 anos!